Olá a todos, eu sou a Graziela Gonçalves, meteorologista aqui da Climatempo, e agora vamos falar sobre a nova estação, a primavera, que começa neste dia 23 de setembro, às 4h50, horário de Brasília. E essa nova estação continua ainda influenciada pela neutralidade climática. Isso quer dizer que não teremos nem El Niño e nem Laninha atuando. Como a gente consegue ver aqui nesse mapa da temperatura da superfície do mar, a anomalia que deveria ser positiva em toda essa região aqui, para que a gente continuasse tendo aquele El Niño lá que acabou no início do mês de agosto, né, já só está aquecida mesmo, essa anomalia só está acima da média mesmo, aqui próximo da costa da Austrália. Já próximo aqui à costa do Brasil, voltou a esfriar um pouco mais. Então já temos essa neutralidade climática um pouco mais caracterizada e ao longo dos próximos meses ela deve continuar. Então eu tenho ainda neutralidade ao longo de toda a nossa primavera. Só que infelizmente isso não faz com que a chuva volte a ser normal para todo o país, tá? Ainda vamos ter algumas dificuldades aí pela frente. As frentes frias que avançam pela costa nessa época do ano vão ter um pouco mais de dificuldade. Consequentemente, são elas que formam aqueles canais de umidade que trazem chuva aí para grande parte do país. Como a gente está analisando aqui na região norte, é também necessário que essas frentes frias cheguem pelo menos até o estado da Bahia para canalizar essa umidade em direção ao Tocantins e as demais áreas por aqui. Neste caso, como a gente não vai ter essa canalização tão boa, né, acontecendo, a umidade ela se espalha. Encontrando as altas temperaturas, porque nessa época do ano é normal que a temperatura já fica um pouco mais elevada, as pancadas de chuva ocorrem, só que serão pancadas muito mal distribuídas. São aquelas pancadas isoladas, aquela que você está num bairro, chove bastante, mas no bairro muito próximo, essa chuva praticamente não aconteceu. Então, esse tipo de chuva vai ser o que vai marcar grande parte da região norte ao longo do mês de outubro, né? Então, nas áreas onde até essas aberturas de sol serão maiores, a temperatura fica até um pouco mais acima da média, como por exemplo, aqui o estado do Tocantins. No geral, então, a chuva segue bastante irregular e ao longo do nosso mês de novembro a mesma condição vai continuar. Claro que já é normal que no mês de novembro a chuva seja mais volumosa do que no mês de outubro, por exemplo, né? Então, estar abaixo da média em algumas regiões por aqui não quer dizer que não vai chover, só que essa chuva não vai ser tão volumosa assim. Essa questão da irregularidade, ela deve continuar, então as pancadas continuam aí muito mal distribuídas, tá? Algumas áreas até têm chuva um pouquinho mais acima da média, mas lembrando que essa chuva é ainda bastante mal distribuída. As temperaturas continuam subindo como é normal para essa época do ano, tempo abafado, uma ou outra região ainda com temperatura um pouco mais acima da média e o mês de dezembro, ele também deve ser marcado por essa falta de chuvas generalizadas, digamos assim. Tem sim previsão de chuva, é normal que já chova um volume bem mais alto durante o mês de setembro e ficando abaixo da média não quer dizer que não vai chover, só que essa questão das chuvas irregulares elas vão continuar. Isso dá abertura para que o sol apareça e as temperaturas subam. Então o mês de dezembro pode ser aí um mês também que continua com temperaturas acima da média. Bom pessoal, é isso e até a próxima!